Esse talvez seja o pré-jogo mais diferente da história deste canal, porque o Santos se colocou numa situação um pouco peculiar, eu diria. Na véspera de um jogo importante e decisivo da Copa do Brasil, o Peixe anunciou a contratação do seu novo treinador, Kleber Xavier, que treinador não é exatamente. Ele foi auxiliar do Tite por mais de 20 anos, mas terá no Santos a sua primeira oportunidade como treinador de uma equipe. Então é muito difícil nós analisarmos como jogam os times do Kleber Xavier, o que ele pensa sobre o time, como ele vai armar o time. Então este vídeo vai ter como premissa algo que acaba acontecendo costumeiramente no futebol. Um treinador recém-chegado com pouco tempo para trabalhar, lembrando que o Kleber Xavier deu treino ontem, terça-feira, e dará um treino hoje na véspera do jogo, que costuma ser mais tranquilo. Vamos tentar analisar o que podemos esperar desse jogo, partindo da premissa de que os recém-chegados costumam fazer poucas mudanças, quase nenhuma delas drásticas, no começo de trabalho. E com a medida em que o tempo vai passando, ele vai fazendo os ajustes, implementando o seu jeito de pensar futebol. É com essas ideias que nós chegamos para gravar mais um vídeo aqui para falar de Santos e CRB. CRB e Santos, que se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, às 18 horas na Vila Belmiro. Jogo com transmissão da Prime Video, o serviço da Amazon. Você pode assistir esse jogo por lá. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e desta vez vamos analisar o confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo importante, no próximo dia 22 de maio, o Santos joga na casa do CRB, valendo decisão para as oitavas de final, a Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe, arrisque um palpite aqui embaixo, quero saber sua opinião. Não esqueça de enviar o nosso conteúdo para os amigos, torne-se membro se quiser e puder, a partir de R$ 2,99 por mês, fortaleça o trabalho do produtor de conteúdo independente. Tá bom, gente? Como eu disse, difícil falar sobre esse jogo. Aliás, estou gravando esse vídeo, agora são exatamente 12h e 26 minutos, o que significa que daqui 4 minutos começa a coletiva de apresentação do Kleber Xavier. Se houver algum destaque, e eu não vou prometer, primeiro porque já eu estou indo cobrir a sessão da Câmara de Vereadores de Guarulhos, onde eu trabalho, e segundo também porque essas coletivas às vezes costumam ser meio modorrentas. Se houver algum destaque que chame atenção e caso eu tenha tempo hábil para ouvir a coletiva e gravar um vídeo, eu volto de noite. Mas eu estou passando aqui no começo da tarde desta quarta-feira para nós falarmos desse jogo de amanhã. E como eu vinha dizendo, o Kleber Xavier foi anunciado ontem, está sendo apresentado hoje e comanda um treino na parte da tarde em que ele vai definir a equipe do Santos. E, basicamente, o que nós temos de informação é que o Kleber Xavier deve mudar pouco a equipe que jogou contra o Bragantino. Também porque o Santos está sofrendo com uma série de lesões. Neymar, Barreal, Souza, Bom Tempo, Tassiano são jogadores que estão de fora. A expectativa é para sabermos se o Soteldo terá condição de jogo. Ele já está treinando com o grupo, está treinando no gramado, mas, pelo que eu li no Diário do Peixe, o Santos quer preservar o Soteldo para o jogo do final de semana, domingo contra o Grêmio. Eu acho que é isso aí mesmo. Mesmo sem o Soteldo, mesmo o Soteldo sendo talvez o principal jogador do Santos, com a ausência do Neymar, a prioridade do Santos tem que ser o brasileiro, onde o Santos está em 19º lugar, afundado na zona de rebaixamento. O jogo de domingo é um jogo importantíssimo, e se o Soteldo tem condição de jogar, que o Santos prepare ele para jogar domingo. E mesmo sem o Soteldo, com todo respeito ao CRB, o Santos tem a obrigação de vencer o time regatiano dentro da Vila Belmiro, mesmo sem o Soteldo. Dificulta um pouco mais, mas o Santos tem a obrigação de vencer sem o Soteldo, tá bom? Já eu vou falar das prováveis escalações, a gente vai passar, hoje é um vídeo um pouco diferente, mas antes eu vou chamar aqui o vídeo gravado pelo meu amigo Dairone Lima, ele que é dono do canal Fala Regatiano, que cobre o dia a dia do CRB, ele gravou um pequeno vídeo aqui para nós, vocês vão conferir aí o que ele fala do CRB, como o CRB está na Série B, nesse começo de Série B, e as prováveis escalações. Na sequência eu volto, passo as escalações do Santos aí, a gente vai para os populares campinhos e a gente entra na parte final do nosso vídeo.
Então vai daí, Daroni. Muito obrigado por ajudar aqui o nosso canal mais uma vez. Fala, André, fala galera do canal Filho de Peixe, aqui é Dairone Lima, sou do canal Fala Regatiano e eu falo do CRB, do Clube de Regatas Brasil, o maior time do mundo. E se você duvida de mim, você está errado. O Galo encara o Santos, já quinta-feira, dia 1º de maio, e é sobre isso que eu estou para falar aqui, trazer as notícias do CRB. O CRB hoje é o 6º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, um ponto apenas atrás do líder e com a mesma pontuação de todo mundo que está ali no G4. O Galo tem 5 jogos da Série B, são 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Essa derrota para o Atlético Paranaense jogando fora de casa. O CRB, que tinha muitas dúvidas antes de começar a Série B, porque o time no primeiro semestre não apresentou um bom futebol, depois de toda a reformulação que teve do ano de 2024 para 2025, e estava deixando a torcida angustiada, porque as perspectivas eram horríveis para a Série B. Mas aí veio algumas mudanças, contratações de jogadores, saída de outros atletas e a chegada do técnico Eduardo Barroca. E até agora isso tem feito a diferença. Barroca ajeitou o time, o CRB é um time organizado. Apesar de tecnicamente ser inferior ao Santos, o CRB apresenta um futebol que pode sim eliminar o Santos nessa Copa do Brasil. E tudo isso passa muito pelo jogo de quinta, o jogo na Vila Belmiro, porque o CRB sabe que se empatar ou até perder por um gol de diferença, é possível recuperar jogando no Trapichão. No estádio Rei Pelé, o CRB é muito forte. Como eu digo direto, no Trapichão eu não tenho medo de ninguém. A torcida do CRB é uma torcida diferente. Eu digo que existe a torcida que enche o estádio, que lota, e existe a torcida que ganha jogo. A torcida do CRB ela não só lota, ela empurra, ela incentiva o time do primeiro ao último minuto, fazendo o CRB ter viradas impressionantes, conseguir resultados espetaculares jogando do estádio Rei Pelé. Se eu fosse listar aqui, eu ia listar vários, mas o maior exemplo talvez seja a vitória contra o Fortaleza na final da Copa do Nordeste. O CRB perdeu o primeiro jogo jogando fora de casa, lá no Castelão, e no Rei Pelé recuperou um resultado, né, de 2-0 que ninguém esperava. Infelizmente, na decisão por pênaltis, a gente perdeu. Mas durante os 90 minutos, a torcida fez muita diferença e o CRB conseguiu vencer o todo-poderoso Fortaleza, time de Libertadores, no Rei Pelé por 2-0 com muita autoridade, sem sofrer. Faltou sorte para a gente ter feito o terceiro gol e ter matado durante a partida. Então, vamos para a Vila Belmiro com a perspectiva de aproveitar essa má fase do Santos e conseguir um empate ou uma derrota mínima, 2-1, 1-0, e aí sim é possível reverter no Rei Pelé. Obviamente que se a gente ganhar na Vila, aí adeus Santos, né? Porque aqui no Trapichão caiu, vai para o caixão. O CRB que tem retornos importantes para o jogo de quinta. O zagueiro Luiz Segovia, o nosso principal zagueiro e capitão da equipe, estava afastado desses últimos 2 jogos do time, né? O seu pai veio a falecer, ele é equatoriano, seu pai faleceu e ele foi para o Equador para resolver os problemas familiares, foi liberado pelo clube. Volta agora para esse jogo contra o Santos. Além dele, o atacante David da Hora, que ficou fora do último jogo contra o Paysandu, no empate 1-1 lá em Belém, e retorna ao time agora também no jogo contra o Santos. O CRB não deve ter muitos mistérios da escalação. Existem 2 possibilidades. Uma possibilidade de jogar num 4-3-3 muito ofensivo, com 2 meias, ou um 4-4-2 mais tradicional. O CRB que deve ir a campo, se for no 4-3-3, com Matheus Albino, o lateral direito Everton, que vai jogar no lugar do Rainer, que é jogador do Santos, está emprestado ao CRB, e por questões contratuais não pode atuar contra esse clube. Então vem Matheus Albino, Everton na lateral direita, Matheus Ribeiro na lateral esquerda. A dupla de zaga formada por Henry, zagueiro que vem se destacando muito, né? Zagueiro da base do Palmeiras, e o Luiz Segovia retornando ao time. No meio-campo, Igor Meritão, GG e Danielzinho, os 2 meias, os homens mais criativos do CRB. No ataque, Tiaguinho, ele fuma, ele cheira e gosta de um piquitinho. Oba-oba, mais um gol do Tiaguinho. Preste atenção nesse nome, hein? Do outro lado, um velho conhecido aí do futebol paulista, o Douglas Baggio, e o nosso centroavante, Breno Herculano. Esse deve ser o time do CRB. A modificação para um time no 4-4-2, a saída ou do Tiaguinho ou do Douglas Baggio para a entrada de um dos 2 volantes, Fernando Henrique ou Lucas Caliel. Essa
pode ser a única mudança no CRB. Agora, sempre existe a possibilidade do Barroca estar preparando algo que ninguém esteja esperando. O CRB não está treinando aqui no Ninho do Galo, né? Fica difícil da gente obter informações. Está em São Paulo treinando, treinou hoje, treina amanhã, lá no CT do Corinthians. Então, fica difícil da gente conseguir informações do que está acontecendo no campo. E, logicamente, que o Barroca vai fazer também mistério. Então, o CRB deve ir com essa base que eu falei. Se houver alguma outra mudança, vai ser surpresa não só para vocês, como também para a gente, torcedor do CRB. Espero que tenhamos um bom jogo, um bom confronto, que a arbitragem não atrapalhe, mas que o CRB saia da Vila Belmiro com um bom placar, porque aqui no Rei Pelé, meu amigo, aqui quem manda, quem canta é o Galo. Aquele abraço, André. Só lembrando, hein? No passado foram 2 jogos, um empate e uma vitória do CRB. E foi aí, viu? Abraço. Tchau. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o CRB, treinado por Eduardo Barroca, pode vir para Vila Belmiro com 2 formatações. Um 4-3-3 com um volante e 2 meias, ou então com 2 volantes e 1 meia. Do lado do Santos, eu vou citar aqui 2 fontes que eu reputo como confiáveis. O Lucas Mussetti, que publicou, né, naquele grupo de Instagram dele, que eu recomendo que você acompanhe se você puder, se você utilizar o Instagram, ele disse que no treino de ontem, terça-feira, o Kleber Xavier esboçou uma escalação muito parecida com a escalação do jogo contra o Bragantino. E o Wagner Frederico, no seu canal, informa que a provável única mudança do time é o Aderlan saindo de titular no lugar do Luizão. Então o Aderlan voltando de lesão, passando à frente do Léo Godoy e do Sherman também. Sendo assim, eu vou pedir para o meu editor, que também por acaso sou eu, colocar aí na tela as prováveis escalações para a gente debater. Então põe na tela aí, como vocês estão vendo, a escalação do CRB tá aí na tela, com a única diferença se joga o Caliel ou se joga o GG, que é um meia. Pelo lado do Santos, a provável escalação é de Gabriel Brazão, Aderlan, Gil Zé Ivaldo Escobar, Schmidt, Pituca e Roleiser, Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares, tá certo? Voltando aqui para mim, é claro que nesse momento a torcida do Santos está desesperada porque vê Schmidt, Pituca e Guilherme mantidos no time titular. Eu entendo a frustração, eu também não gostaria que esses jogadores saíssem do time. Eu acho que o Santos tem uma possibilidade de mudar o meio de campo, principalmente na cabeça da área, tirando o Schmidt, botando o Rincon, mas sendo muito sincero, do meio para frente, o Santos tem dificuldade para escalar o seu time. Bom Tempo tá fora, quem vai jogar? Acho que o Kleber Xavier não vai tirar o Pituca para botar o menino Ian. Do lado esquerdo do campo, se não jogar o Guilherme, sendo que o Tassiano também tá fora, o Barreal tá fora e o Soteldo deve ficar só pro final de semana, quem joga? Vai tirar o Guilherme, vai botar o menino Matheus Xavier por lá? Acho difícil. André, por que não coloca o David Washington improvisado como ponta esquerda? Que não é exatamente uma improvisação, porque ele jogou assim na base algumas vezes. Pode ser, mas como eu disse, gente, vocês sabem que é comum que um treinador recém-chegado, inclusive tendo pouquíssimo tempo para implementar suas ideias, eu não sei se o Kleber Xavier vai fazer isso. Se ele fizer, eu ficarei surpreso, positivamente. Eu acho que seria importante, já passaria um recado. Mas como ele está chegando agora, eu acho que talvez ele seja conservador no sentido de não chegar com o pé na porta, como diria o outro. Mas eu gostaria sim de ver essas mudanças. Já para o jogo contra o Grêmio, eu acho que o Kleber já vai ter um tempo um pouco maior para pensar em alternativas. Bolar um plano de jogo que passe pelo Soteldo. Desculpe, ver se algum outro jogador pode ter condição de voltar, o Tassiano, por exemplo, o Neymar a gente sabe que está fora, etc e tal. Então, o que eu espero, não quero contrariar o meu amigo Dairone, eu acho, conhecendo um pouco do estilo do Barroca, que o CRB vai vir um pouco conservador. A menos que o Santos mostre que não põe medo em ninguém, e aí o CRB vai se soltar um pouco mais. Mas justamente por decidir o jogo lá na sua casa, eu acredito que o CRB venha com um time um pouco mais postado para explorar os contra-ataques, que a gente sabe que é um problema do Santos. Principalmente ali do lado direito, o Veron não recompõe tanto, a gente não sabe como vai estar a condição de jogo do Aderlan se ele sair jogando, e pelo lado direito o Gil costuma ficar por lá. É um bom zagueiro, mas que é um pouco mais lento. Então, vamos descobrir isso a partir das 18 horas de amanhã, e você já sabe, você é o meu convidado especial para a live pós-jogo. Amanhã o jogo é 6 horas, por volta das 8 começa a nossa live. Horário bom, não vamos entrar madrugada dentro falando sobre o Santos. E tomara que venha uma vitória. Teve invasão do CT, a torcida cobrou, disse que se não ganhar amanhã o bicho vai pegar, e a gente torce para que isso não aconteça, porque isso só conturba o ambiente do clube, que já não é nada bom. E no domingo, o Santos enfrenta o Grêmio numa final antecipada. 2 times que estão muito mal no Campeonato Brasileiro, e o Santos precisa desesperadamente sair da zona do rebaixamento. Tá bom? Um pré-jogo um pouco diferente, em razão das circunstâncias do Santos, que são um pouco excêntricas, mas
você sabe que na véspera de jogo é tradição aqui do nosso canal ter o nosso pré-jogo. Vocês já sabem disso, vocês já estão acostumados. Se gostou do seu vídeo, deixa o seu like, diga o que você espera da estreia do Kleber Xavier. Eu só peço para o torcedor santista um pouco de paciência e arrisque um palpite, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Seja membro, compartilhe o nosso conteúdo, não esqueça do seu like. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.